Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 69.150 dólares. Bitcoin que continua forte e me parece próximo de um rompimento explosivo. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar a situação no Bitcoin e no ETH, te mostrando aí o que eu espero para o dia de hoje, que me parece aguarda pumps. Vamos discutir? Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores. Hoje eu quero focar aqui primeiramente no diário, tá? Relembrando para vocês algumas resistências que a gente tem pela frente, que estamos tentando romper. Depois a gente vai abaixar os tempos gráficos, vamos falar sobre o sentimento também, vamos mostrar onde as instituições estão colocando as ordens e, por fim, vamos falar sobre o ETH e o S&P 500, tá bom? Mas primeiramente vamos falar sobre o Bitcoin no diário. E o Bitcoin no diário, para mim, a situação é muito clara. A gente rompeu um padrão de continuação da alta, a gente retestou esse padrão. E nesse momento estamos tentando se segurar acima dele, né? Para mim é providencial que a gente fique acima dos 66 mil dólares. E de maneira bem clara, eu acho que essa é a maior probabilidade, tá bom? Não espero o Bitcoin abaixo dos 66 mil dólares nas próximas semanas. Estou otimista acreditando que a gente vai fazer esse rompimento para cima. Tá? Detalhe, a primeira resistência são os topos, né? Aqui no longo prazo a gente tem que olhar essa região do 72 entre o 74 como uma região no diário, uma região meio complicada, né? Uma região que eu não vou querer estar comprando aqui, me entendem? Mas que, sem sombra de dúvida, eu só vou vender se o quê? Se a gente tiver muito otimismo, muita gente comprando esse tipo de coisa, tá? Não é o que eu vejo agora, cara. Nesse momento eu ainda vejo muitas pessoas pessimistas com o mercado, muitas pessoas falando de correção, e justamente por isso eu acredito que esse rompimento pode acontecer em breve, tá bom? Detalhe, a gente tá com o S&P 500 fechado, tá bom? A única coisa que tá rodando agora são os futuros. Então a gente, assim, talvez não seja hoje esse rompimento, já que não tem tanta volatilidade assim nos mercados, tá bom? Tanto o S&P quanto o Nasdaq estão no 0 a 0 aqui, tá bom? Então a gente pode, assim, ter um Bitcoin meio paradão hoje, digamos, tá? Mas amanhã a gente pode ter aí decisões mais claras. E detalhe, essa semana a gente tem vários indicadores econômicos importantes, né? A gente tem o PIB dos Estados Unidos saindo, se eu não me engano, aqui na quarta-feira, cara. E deu problema aqui. Mas eu acho que é na quarta-feira o PIB dos Estados Unidos. E na quinta-feira o PCE, né? Então a gente vai ter indicador da economia, indicador de inflação, e que pode fazer, enfim, o Bitcoin romper máximas históricas, né? É claro que, infelizmente, se esses indicadores vierem pior do que o mercado gostaria, a gente pode ter uma correção. Então, o foda é isso, né, caras? A gente tá com tudo apontando para cima no Bitcoin, mas a gente não deixou de estar ligado ao S&P 500, aos indicadores econômicos. Então, é necessário a gente entender que todas as análises que a gente faz, elas são probabilidades, né? Imagina, o Bitcoin tá subindo bonitinho, vem uma inflação muito pior do que o esperado. Ele vai cair, né? Provavelmente. Então, a gente precisa entender isso e traçar os suportes e resistências, ver as principais probabilidades, mas nunca esquecer desse lado que, infelizmente, a gente ainda tá muito interligado, que é essa correlação com os dados econômicos, correlação com o S&P 500. Show de bola? Legal. Outro ponto importante é que se a gente perder os 66, a gente vai ter que reavaliar a situação, mas a gente tem muito suporte até os 60, tá bom? Então, eu acho bem difícil a gente ver o Bitcoin abaixo dos 60. Perdeu os 60, cara, se ferrou. Provavelmente a gente vai ver um Bitcoin bem mais abaixo e com grandes oportunidades de acumulação. Talvez a última oportunidade que a gente tenha de acumular Bitcoin barato nesse ciclo, tá bom? Mas como eu disse pra vocês, pra mim a maior probabilidade é clara, é a gente continuar subindo, beleza? Show de bola. Entendendo isso, também posso falar um pouco mais do curto prazo aqui. No curto prazo, vocês sabem dessa resistência chata que a gente está batendo, que eu tô falando com vocês há algum tempo, que é os 70 mil dólares, tá bom? 70 e 100 aqui. Precisamos passar dessa região, caras. No curto prazo, quando vocês pegam aqui, vocês podem ver que formou uma resistência chata em toda essa região aqui, olha só. E é o que a gente tá tentando passar agora, sabe? Então, passou desses 70 aqui, a situação começa a ficar melhor para o Bitcoin. No momento, cara, sinceramente, eu acho que a gente meio que consolidou aqui no curto prazo, né? Então eu continuo muito otimista no longo prazo, mas no curto prazo, eu vejo que a gente tá um pouco preso aqui. Talvez a gente fique preso hoje por essa falta de volatilidade aí que a gente tá vendo no S&P 500 fechado, beleza? Mas lembra, tem que romper esses 70 e 100. E o suporte aqui, cara, assim, eu acho que o 68 é um suportezinho importante, tá bom? Perdeu o 68, a gente vai ter que analisar se tem alguma coisa acontecendo e tal. Mas a gente fica de olho nesses dois pontos aqui no curto prazo também. Falando sobre o sentimento, neste momento aqui. Cara, nesse momento a gente não tem um rompimento confirmado ainda.
tá? A gente tem divergência bullish no longo prazo, que me deixa otimista. A gente teve queda no Open Interest, muita venda, muita liquidação quando caiu, que me deixa otimista no longo prazo. Mas no curto prazo, infelizmente, cara, a gente continua com esse long short ratio meio neutro aqui, ele sobe, cai, sem confirmações de open interest. E o que a gente precisa é do rompimento dos 70 mil dólares, com aumento de open interest e queda no long short ratio, tá bom? Então, para quem é mais conservador, cara, para realmente curto prazo apontar para cima, a gente precisa disso, tá bom? Eu não faria um long aqui no curto prazo, nesse momento a gente está bem na resistência, na parte superior de uma consolidação aqui nos últimos dias. Então, é importante romper os 70.100, tá bom? Eu acredito que a gente vai fazer isso, só que talvez a gente demore aí, pelo menos até a abertura do S&P 500 amanhã. Show de bola? Legal, então o Bitcoin é isso. Para finalizar aqui no Bitcoin, falar sobre as ordens, caras. Nesse momento as ordens saíram de cima, o que é muito, muito bom, tá? Lembra que a gente estava preocupado com essas ordens ali nos 70.500 e tal? Não tem nada agora. Tem um pouquinho ali aqui agora, nos 69.200, que a gente até deu uma executada aqui, e não tem mais. E na região dos 70, ou seja, os 70 mil dólares que a gente precisa romper, depois é só na máxima histórica, próximo dos 73, 74, ou seja, isso é bom, né? Essas baleias estavam segurando o preço, saíram fora. Então isso é um ótimo sinal, beleza? Falando de ordens de compra, cara, 66 ali, né? Aqui um pouco 67.500, 66. Aqui você pode ter longs, igual ontem no 68 teve algumas oportunidades. Beleza, para finalizar, vamos falar do ETH, cara, porque o ETH está mais forte do que o Bitcoin, né? Quando a gente olha ETH, BTC, a gente pode ver esse movimento maravilhoso aqui, que realmente me parece que a gente fez um fundo, tá bom? Olha essa semana que a gente fechou, a gente já começa a semana rompendo o topo e tal. Então a situação é muito boa no ETH BTC, tá bom? Quando eu olho o ETH USDT, eu vejo que a gente está lutando para romper a resistência daquele volumaço, né? A gente até passou por alguns segundos hoje, mas voltou. Então a gente precisa passar desse topo, tá? Passou dos 3.960, caras, eu acho que é um chute para os 4.100, né? Rapidão para os 4.100. Então resistência bem clara aqui, nesse topo. Olho nos 4.100 se romper e basicamente aqui se voltar nos 3.500 dólares, olho para long no ETH, ok? Aqui nesse momento a gente continua no nosso long no ETH que a gente abriu dentro do membros, entre esses 3.100 e 2.800, já fechamos 50%, a ideia é fechar os outros 50% se a gente tiver muita compra no mercado até a máxima do ano. Show de bola, caras? Então é isso, tá? Sim, tô bem otimista, continuo olhando para cima tanto no Bitcoin quanto no ETH. O sentimento do ETH não mudou praticamente nada desde ontem, tá bom? Só deu uma melhorada, né? Diminuiu o long short rate, aumentou o open interest, continua com a divergência bullish no CVD. Então tá muito bom, cara. Assim, sinceramente, tá muito bom. Tô otimista, tô olhando para cima. E nesse momento a gente aguarda aí, quem sabe, uma abertura do S&P 500. E, infelizmente, né, dados econômicos que a gente vai depender um pouco deles aí durante essa semana, tá bom? Se eu falei alguma besteira do dia, que eu não sei porque deu um problema aqui, cara. Travou aqui, cara, que bosta. Eu aviso pra vocês no Instagram, mas eu acho que é quarta e quinta, tá bom? Então é isso, um forte abraço e a gente se vê aí dependendo da volatilidade.